Olá, hoje nós vamos falar sobre um grupo bastante heterogêneo de bactérias que são as espiroquetas e as rickétsias, né? Nós já vimos o Treponema pallidum como um exemplo de espiroqueta voltada mais para o trato geniturinário, e hoje nós vamos falar de uma que causa uma doença sistêmica, ok? Então, todas essas bactérias estão mais voltadas para um quadro de doença sistêmica. Então, dentro desse grupo, né, dessa ordem Spirochetalis, nós vamos ter, então, 13 famílias, né? Desculpem, 3 famílias e 13 gêneros de importância clínica. Os gêneros que nós vamos abordar, então, além do treponema, né, que nós já vimos causador da sífilis, é o gênero Leptospira, tá? Então, hoje a gente vai falar da leptospirose, né, causada principalmente pela espécie Leptospira interrogans e seus sorovários, respectivos sorovários. Bom, então aqui algumas fotos da Leptospira interrogans, né, a gente consegue ver aqui na microscopia eletrônica, né, o aspecto celular, certo, da bactéria, uma bactéria espiralada, né, uma espiroqueta. E aqui na microscopia de fluorescência, né, na imunofluorescência, onde a gente observa a bactéria com uma substância fluorescente, né, onde a gente consegue visualizar, então, a presença dessas bactérias. Bom, o gênero Leptospira, ele abriga, então, bactérias que são gram-negativas, né, mas elas não têm, então elas têm a parede de bactérias gram-negativas, mas elas não se coram na coloração, né, de gram, tá? Então a gente vai precisar utilizar uma microscopia de campo escuro, que é essa que vocês estão observando aqui nessas duas imagens, tá? Principalmente essa daqui, né, que é a microscopia óptica, e aqui que a gente observa, então, a célula bacteriana na microscopia eletrônica. Então, vejam que é uma bactéria bastante alongada, né? Bastante comprida e delgada, tá? Ela vai apresentar um espiral firmemente enrolado, né? Então, ela não perde esse aspecto espiralado. E ela apresenta esses ganchos nas extremidades, né? Que vocês estão vendo aqui, um aspecto, né, de interrogação. Daí então surgiu, né, o nome da espécie Leptospira interrogans. São espécies aeróbias obrigatórias, né, ou estritas, tá? Seu cultivo se dá a partir dos espécimes clínicos, então dos pacientes infectados. Normalmente se faz o cultivo a partir da urina, mas a gente pode ter outros meios, né, outros fluidos biológicos que podem ser associados ao seu cultivo. A cultura ela é extremamente lenta, tá? Então a gente não utiliza como diagnóstico para infecção, né? Mas pode ser só apenas um diagnóstico confirmatório, já que tem um crescimento lento. E normalmente é feito a 30 graus Celsius em meios enriquecidos. Aqui eu coloquei para vocês então uma listagem mostrando então a possibilidade dos meios para o crescimento de leptospiras, né? Esse meio aqui é o principal que a gente utiliza, o EMJH. No Brasil também usa-se o Fletcher, né? E o Stuart. Normalmente, os meios líquidos são utilizados para transporte, né? Ou para passagem da bactéria de um material para outro, e os meios semissólidos são utilizados para manter a bactéria, né, em cultivo no laboratório, ok? Esses meios possuem ácidos graxos, possuem vitaminas, né, aminoácidos,
Então, são meios bastante enriquecidos para o crescimento dessa bactéria, que vai demorar em torno aí de 30, 40 horas para se multiplicar, né? Então, ela tem um crescimento bastante lento. Bom, a Leptospira ela apresenta dois flagelos, né? Dois endoflagelos, certo? A gente consegue visualizar aqui nesse esquema, né? E aqui, mesmo na foto de microscopia, a gente não consegue ver o flagelo, tá? Então, ele se adere às extremidades, como vocês estão vendo aqui, né? Na parte terminal da célula, e ele vai seguindo, né, o contorno de toda a célula bacteriana e se fixando na outra extremidade, tá? Então, isso facilita o que a gente chama de movimentação de dois eixos, né? Um artigo recente publicado explica um pouco dessa movimentação. Então, ele fala que a leptospira ela tem um movimento de natação, né, natatório e rastejante. Então, ela pode se movimentar facilmente tanto no meio líquido como ligado, né, aderido a alguma superfície, tá? Então, esses dois flagelos, eles acabam, então, facilitando essa motilidade. Bom, a leptospira ela pode infectar vários animais, né? Então, ela pode ter vários animais que albergam ela, né? Mas lembrando que os ratos e os roedores são os principais reservatórios dessa doença, tá? Então, a gente tem aqui, né, no ciclo de transmissão da leptospirose, como principais reservatórios, ou seja, esses animais raramente adoecem, ok? E aí eles vão passar, né, para os animais de criação, os animais domésticos, onde o cão é o principal reservatório, né, para nós, tá? Mas ele adoece, né, ele fica doente. E também alguns animais silvestres, né? Então, a gente encontra a leptospira sendo disseminada na natureza, né? Principalmente por contaminação de solo, de água, e fazendo a transmissão indireta para o homem, certo? Então, essa transmissão ela se dá através do ambiente contaminado com a urina desses animais infectados, ok? Lembrando que os principais carreadores, então, seriam os roedores. Então, a transmissão, ela pode acontecer, né, a qualquer momento, em qualquer situação, não existe um fator, né, relacionado, por exemplo, a um vetor específico, tá? Inclusive, eu encontrei essa foto aqui, né, uma curiosidade, que na Índia, eles têm um contato muito grande, né, com roedores. Então, vocês estão vendo aqui uma criança, né, mexendo aqui com um prato de leite e os roedores também, né, se alimentando ali daquele leite ou daquele alimento ao mesmo tempo, né? Então, a chance de contaminação é bastante elevada nesses locais, nesses países. Bom, a leptospirose, então, ela é causada pela espécie Leptospira interrogans, né? Que é dividida em sorogrupos, ou seja, ela é classificada a partir dos seus antígenos de superfície, como vocês observam aqui nessas figuras, né? Nesse esquema. E esses antígenos de superfície vão ser subdivididos em sorovares ou sorotipos. Então, um sorovar é quando o sistema imune reconhece diferenciado, né, uma variação antigênica dentro da mesma espécie de bactéria, e ele consegue então induzir uma imunidade específica para aquela variação, né? Para aquele antígeno que alterou na superfície da célula, tá? Então, eu coloquei um quadro aqui para vocês com os principais sorovares que nós possuímos, né? Que nós podemos nos contaminar, tá? E do lado aqui tem os animais que mais provavelmente se contaminam ou transmitem esse sorovar. Então, o Icter hemorrhage e o Copenhaguene, né? Esses dois primeiros aqui que vocês estão vendo,
eles estão associados normalmente a uma doença mais grave, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os padrões de doença, e ambos são transmitidos, então, pelos roedores. O Pomona, o gripa tifosa, Rádio, Bratislava, Batum, Canícula e Pirogenes, eles já são mais associados, com exceção do Pirogenes, eles são mais associados a outros animais, né? Então, a gente vê aqui suínos, bovinos, cães, né? E também podem ser albergados em animais silvestres, né? Como os roedores, ok? Então, é comum a gente encontrar os sorovares de Leptospira relacionado a algumas espécies animais, né? E de acordo com essas espécies, então a prevalência aumenta em determinadas regiões ou diminui. A doença ela tem uma notificação compulsória, mesmo na suspeita, porém, mesmo com a notificação compulsória, a incidência ela é subestimada. E esse fato, né, se deve às infecções brandas, né, que podem não levar o indivíduo a um diagnóstico laboratorial ou hospitalar, e também quando é feito o diagnóstico, né, a suspeita muitas vezes não é levantada e é feito um diagnóstico errado, baseado apenas nos sintomas clínicos, que vocês vão ver que muitas vezes não são muito claros, né, se não feito uma anamnese, um histórico do paciente de maneira adequada. A maioria das infecções acontecem nos meses quentes e isso se dá pela proliferação maior dos reservatórios, né, dos ratos e, consequentemente, uma chance maior de contaminação do ambiente, né, do solo e da água com a urina desses animais. Aqui nessa tabela, mostra um trabalho que foi realizado, né, um trabalho bastante antigo, mas que foi feito com 19 casos, né, de pacientes com leptospira, né, e eles mostram, então, que na maioria das vezes um paciente ele pode apresentar mais de um sorovar, né, contaminação com mais de um sorovar, tá? Então, eles fizeram, né, uma análise dos 19 pacientes para todos esses sorovares que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui são os sorovares, ok? E nenhum paciente apresentou apenas um sorovar, né? Nenhum paciente apresentou apenas um título de anticorpo relacionado a um sorovar, tá? Todos os pacientes analisados, eles tinham pelo menos, né, que nem vocês estão vendo aqui no 16, eles tinham pelo menos 2 sorovares, título para 2 sorovares diferentes, tá? Então, mostra que realmente a chance de contaminação ela é muito grande e ainda com mais de um sorovar, né? O que não protege, o que não gera a imunidade cruzada necessariamente. Bom, como é que funciona a epidemiologia? O país todo ele tem um índice elevado, né, de contaminação, visto que a gente tem um clima relativamente propício, né, à proliferação de animais e ao contato com solo ou águas, principalmente de chuvas, de cheias, né, contendo a bactéria, tá? Então, aqui é um dado que foi levantado por região do país, né, de 2003 até 2018, e mostra, então, né, que as principais regiões relacionadas com casos, né, número de casos, é a região sudeste, que está em verde, né, então vocês estão vendo aí desde 2003, uma das regiões que mais aparece, né, elevado, tá? A região sul, que está em roxo, e aqui, né, 2015 foi o maior índice, 2008, né? Aqui a gente pode ou não associar com alguns quadros de enchentes, né? Ou cheias que aconteceram nessa época.
Em 2011 também teve foi um ano também com bastante elevação, né? E a região norte, tá? Em azul mais escuro, ela também eventualmente aparece aqui, né? 2014, 2015 também apareceu com um dado relativamente elevado, tá? De certa forma, de 2015 para frente, houve uma diminuição, né? De uma maneira igual para todos os estados, certo? Isso se deve a um controle maior ou a um diagnóstico mais adequado, né, sendo feito para eliminando então a leptospirose como uma possível contaminação, né? Então, nesses dados aqui foram atualizados em maio do ano passado e eles trazem apenas a confirmação, né, dos casos de infecção, tá? Apesar de ser notificado já na suspeita, né, esses dados só vão para a epidemiologia, divulgação, né, epidemiológica a partir do momento que eles são confirmados. Nesse mesmo material, né, foi feito também um trabalho com análise de 2007 a 2016, então a gente tem aí um número de casos total de 39.263 casos, e aqui a gente consegue visualizar pelo mês de início dos sintomas, né? Então a gente já imagina ali que a contaminação aconteceu próximo a esses meses, né? E a gente observa uma tendência em qualquer região, né, do país, mas em especial ali sul e sudeste, de casos na época do verão, né, na época do começo do ano, onde tem muita relação com o contato com águas, né, com rios, com lagos, com cachoeiras, certo? Onde a população tem um contato maior, então, com esses ambientes, né? E uma época mais chuvosa também, né? Começando ali por outubro, né? A gente já começa a ter também um aumento aí considerável desses casos, tá? Então, apenas nas regiões norte e nordeste, que são regiões onde a gente tem mais seca nessa época, que os índices diminuem, né? Então, a gente vai ter um aumento aí do número de casos nas épocas mais quentes, né? Comprovando aquele dado que eu havia comentado anteriormente. Em Santa Catarina, né, o que a gente tem de dado importante? Então, os dados mais recentes que eu encontrei, de 2017 e 2018, nós tivemos, então, uma taxa de incidência de 4,4 por milhão de habitantes, né, um total de 1.732 casos em 2017 e 1.751 casos em 2018, então esse dado ele foi concluído até a última semana epidemiológica, né, numa taxa de incidência um pouquinho menor, de 3,4, porque a gente teve um aumento aí do número de indivíduos que não finalizaram o diagnóstico, né? Então, apesar de ter um número menor confirmado, né? Então, o que diminuiu a taxa de incidência, a gente teve alguns pacientes que não confirmaram o diagnóstico e não foi finalizado, ok? Dos dados, então, confirmados de leptospirose nesses 2 anos, né, que somam 548, relaciona-se, então, a situações de risco, né, nos 30 dias anteriores ao início dos sintomas. Então, relata-se como principal caso os sinais de roedores, né, no local de vida das pessoas, né, ou nas casas ou no trabalho, o contato com animais de criação, né, em segundo lugar, tá? E em terceiro lugar, o contato com águas de rios, de córregos, de lagoas, etc.
Então, a gente observa que realmente tem uma relação muito grande aí relacionada, né, com essa possibilidade aí de transmissão da bactéria via leitos, né, via efluentes, tá? Então, aqui também seguindo quase mesma época, né, mesma porcentagem, água ou lama de enchente. Então, contato também com esses dois ambientes, né? Bom, então vamos falar um pouquinho da leptospirose, né? Eu não sei se vocês já entraram em contato, já tiveram a doença ou conheceram alguém que tem. A leptospirose ela é uma doença bastante sistêmica e ela tem um quadro bastante variado, né? Então, a gente vai ter a infecção pela ingestão ou penetração da bactéria por mucosa ou pele, e depois que ela penetra, vai haver então uma circulação pela corrente sanguínea e ela vai se multiplicar então em vários órgãos. Então, ela pode causar efeitos sistêmicos, né, como a febre. Ela pode se multiplicar no fígado, causando disfunções hepáticas, como é o caso da icterícia, no rim, né, com uremia, no pulmão, com quadros bem graves de hemorragia, e no sistema nervoso central, com quadros de meningite asséptica, né? Então, a doença, ela se inicia de uma forma mais branda, né, com quadro de febre, calafrios e dores de cabeça, tá? Que nós vamos chamar de fase inicial ou estágio inicial. Segue-se um curto período de resolução, né? Normalmente relacionado a alguns dias ou poucos meses, e aí se inicia a fase imune. Fase imune é o termo que foi dado para a associação do sistema imunológico na patogênese, né? Então, aqui a gente tem uma contribuição da patogênese pelas respostas imunológicas, né? Pelo sistema imunológico que está sendo ativado específico a essa bactéria, tá? Então, quando falar em fase imune da leptospirose, não imaginem vocês que seja eu estou imune, eu estou protegido. Não quer dizer isso necessariamente, apesar da gente ter, né, detecção pelos anticorpos, mas normalmente essa fase imune ela está associada com os principais danos teciduais, ok? Então, a gente vai ter a bactéria penetrando, né, pela pele mucosa, uma disseminação rápida através do sangue, então, que a gente chama de bacteremia, né? Durante essa disseminação, a bactéria pode começar a ser eliminada pela urina também, né, gente? Que é o que a gente chama de leptopiúria. E começam, então, as alterações histopatológicas, né? Então, a resposta imune começa a ser ativada nesse momento, quando começam as lesões teciduais, né? Há um aumento de macrófagos e polimorfonucleares nos tecidos, né? Nos órgãos, então, aonde ocorre a proliferação e disseminação dessa bactéria. Esses macrófagos tendem a migrar para linfonodos e ativar, então, os mecanismos específicos, né, adquiridos daí da resposta. Então, vão ativar os linfócitos TCD4, que vão liberar as citocinas, então, relacionadas com os quadros de febre, né, de cefaleia, e também associada aos quadros de lesão endotelial e de membrana celular, tá? Concomitante a essa ativação do TCD4, a gente tem a ativação dos linfócitos B, que é então quando inicia aquela fase imune que nós comentamos, né, onde acontece o aparecimento dos marcadores sorológicos, e há uma deposição de complexos antígeno-anticorpo que vai então piorar as lesões teciduais, né, num quadro de hipersensibilidade. Esse trabalho foi publicado há pouco e ele mostrou então o que acontece, né, ou como acontece a influência das citocinas, em especial na leptospirose,
e comparou entre um indivíduo assintomático ou com sintomas mais brandos, né, que é o que acontece em 90% dos casos, tá? Com uma leptospirose mais grave, mais severa, que é o que acontece na minoria, graças a Deus, mas que pode então levar um indivíduo a óbito, né, pelo quadro inflamatório causado por essas citocinas. Então, nesse quadro que é assintomático ou leve, né, a gente tem um estímulo mais precoce, tá? E regulado do sistema imune. Então, ele começa a ser ativado de uma maneira lenta, né? E há um equilíbrio, como vocês estão vendo aqui nessa balancinha, entre a resposta pró-inflamatória e a anti-inflamatória. Então, as lesões, elas são mais leves, né? A disseminação da bactéria ela é mais lenta e a gente tem, então, um quadro, né, um balanço entre os dois padrões de citocinas que estão aqui sinalizados em cores diferentes, tá? Então, vocês vão ver, né, que a circulação da bactéria e até mesmo a liberação dessa bactéria pela urina, ela é controlada, né? Então, ela ocorre de uma maneira mais branda. Quando o paciente tem um atraso na resposta inflamatória, essa resposta inflamatória ela tende a ser mais intensa, né? Mais exagerada, tá? Então, a gente vai ter um perfil de citocinas do padrão TH1 mais acentuado, como vocês estão vendo aqui, né? O TH1 ele tá mais ativo, né? Nesse caso, e essas citocinas então vão contribuir, né? Que é o que a gente chama de tempestade de citocinas. Não sei se vocês ouviram falar, há pouco se falou também dessa questão quando se estuda o Covid, né? O coronavírus, também falou-se sobre essa tormenta de citocinas ou tempestade de citocinas, e isso acaba então facilitando a disseminação da bactéria, né? Porque causa mais lesões, certo? Causa um processo inflamatório maior, né? Então ela circula na corrente sanguínea com maior frequência, né? Causando o que a gente chama de fenótipo como sepse, né? Então é como se a bactéria realmente estivesse tomando conta do organismo. E com isso, então, a gente tem as falências múltiplas de órgãos, né? Que vai, então, poder causar os quadros de morte nessa situação de leptospira severo. Tem uma ex-aluna minha, né? Que foi a primeira turma que eu dei aula na FURB, e ela se contaminou com a leptospira, né? Leptospira interrogans, e antes que qualquer tipo de diagnóstico fosse realizado, ela veio a óbito, né? Ela teve um quadro desse de leptospirose severa, né? Com acometimento pulmonar, então ela morreu de hemorragia pulmonar, e foi em questão assim de 2 dias ela não conseguiu resistir, né? Então ela veio a óbito. E os diagnósticos só foram sair depois, né? Que ela já havia falecido. Então, um quadro bastante rápido, né? Bastante grave, que acabou levando ela a sucumbir da infecção. Bom, então, baseado nesses sinais e sintomas que a gente comentou, né? Coloquei aqui para vocês o que é descrito pelo Ministério da Saúde para a definição de caso suspeito, né? Então, indivíduo com febre de início súbito, mialgia, cefaleias, mal-estar e ou prostração, associados a um ou mais dos seguintes sinais. Então, é como se fosse um critério, tá? Esse padrão aqui, né? Febre de início súbito, mialgia, cefaleia e mal-estar, associado a um ou mais desses sintomas. Aí eu tenho um sintoma conjuntival, eu tenho sintomas gastrointestinais, eu tenho sintomas sistêmicos, né? Sintomas renais, então aumento do volume urinário, sintomas hepáticos,
ok? E ainda podendo ter os sintomas respiratórios, né, que é a leptospirose ictérica, chamada de síndrome de Weil, tá? Essa leptospirose ictérica aqui é o fenômeno hemorrágico, hepático, renal e vascular, né? É uma tríade, tá? Então, quando falar em síndrome de Weil, é um conjunto de alterações, né, relacionadas normalmente com esse padrão hemorrágico, tá? E ainda, o paciente ainda pode não ter nenhum dado hepático, né, que leva a um quadro de icterícia, e mesmo assim ter uma infecção grave, tá? Ou ainda, um indivíduo que apresente sinais e sintomas não específicos, né, mas de processo infeccioso, e que tenha antecedentes, tenha um histórico, né, nos últimos 30 dias ao início dos sintomas, sugestivos da contaminação, sugestivos do contato, né? Então, teve uma enchente, teve um contato com uma região alagada, né? Então, se o paciente não apresentar nenhum quadro desses, né, muito claro, definido, mas ele tem aí os antecedentes sugestivos, então há uma possibilidade, né, de caso suspeito, ok? Então, aqui nessa tabelinha mostra a evolução da leptospirose, né, desde o início dos sintomas, ou melhor, desde o início da contaminação, tá, gente? Até a fase de, teoricamente, recuperação, né, que é o que acontece na maioria dos casos, tá? Então, o período de incubação se dá de 2 a 30 dias, com uma média de 5 a 14, né? Normalmente, as bactérias estão começando a penetrar, né, nas mucosas, nos tecidos, então a gente não tem um dado laboratorial específico, tá? Aí começa então a circular na corrente sanguínea, então de 3 a 7 dias começa essa circulação, então a gente já começa a isolar a bactéria, né, do sangue ou de alguns outros tecidos, e já começam a aparecer alguns sintomas, tá? Aí tem lá um curto período de remissão, né? Como eu falei para vocês, alguns dias, ou pode até ser um período um pouco mais longo, né? Para iniciar a fase imune. Aqui a gente já tem a possibilidade de detecção dos anticorpos, mas é na fase imune, né? Do início do contato até 30 dias que começa então a ter que a gente consegue, então, obrigatoriamente identificar a presença dos anticorpos antileptospira, né? Então, aqui a gente tem a fase mais grave da doença, vamos dizer assim, porque é a fase que vai acometer os órgãos, né? Que vai disseminar via hematogênica ou linfática para outros tecidos. Fazendo tratamento, né? Fazendo a identificação, o diagnóstico correto, precoce, o tratamento, o indivíduo entra na fase de convalescência, que pode durar até meses, e ele fica com uma cicatriz sorológica, ou seja, ele ainda permanece, né, com os anticorpos antileptospira, mas agora numa fase mais crônica, né, mais permanente aí da resposta imunológica, ok? A bactéria foi eliminada, né, mas o paciente permanece com os sinais, né, e pode até ter algumas sequelas, mas os sinais sorológicos em especial. Bom, então vocês estão vendo, né, que em alguns casos a gente consegue fazer a identificação da bactéria, em outros casos a gente consegue fazer a identificação da resposta imune específica contra essa bactéria, né? Então, como é que eu posso fazer o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele vai ser feito pelo exame, pela pesquisa da bactéria, né? Como eu comentei com vocês, normalmente se faz por microscopia de campo escuro, em especial naquelas fases onde há circulação contínua da bactéria, tá? Lembrando que a bactéria, ela não se cora por Gram, né? Ela não tem essa característica de coloração,
tá? Então, normalmente se faz microscopia de campo escuro, ou ótica ou eletrônica. A cultura nos meios específicos, mas lembrando, né, que pode demorar até 4 meses para essa positividade acontecer em cultura, tá? Então, de 6 a 16 horas, né, que é uma média, tá, pessoal? Mas pode demorar até 30 horas, dependendo do sorovar, né, da leptospira. E aí, a presença, então, dessa bactéria, né, tanto no sangue como no líquor, nos 10 primeiros dias iniciais da infecção, então, que é o que a gente chama de bacteremia, né, a circulação da bactéria no sangue ou no líquor, e a leptoúria, né, ou leptopiúria, quando eu encontro a bactéria na urina, após 7 dias do início dos sintomas e até por 3 meses. Então, o paciente ele elimina a bactéria, né, por até 3 meses após a infecção, tá? E para diagnosticar os sorovares, aí eu tenho que fazer técnica molecular, que é o PCR. Normalmente as bactérias elas não apresentam morfologia distinta, né, um sorovar do outro. Então a gente não consegue nem pela parte sorológica, né, e nem pela parte microbiológica fazer a identificação. Então precisa ser feito através da técnica molecular. Bom, aí associado à fase, então eu posso identificar a presença dos anticorpos, né? Então, o diagnóstico sorológico, tá? O diagnóstico sorológico, pessoal, ele é utilizado como referência o MAT, né? Que é a aglutinação microscópica, tá? Onde a gente vai utilizar leptospiras vivas, então a gente usa uma cultura de leptospira e coloca ali o soro do paciente, né? Para ver se há uma aglutinação, tá? Esse soro ele é testado em diferentes diluições e é considerado paciente infectado quando ele apresenta títulos maiores de 1 para 200, né? Então, mesmo diluindo 200 vezes, ainda a presença de anticorpos para se ligar aí nessa leptospira, tá? Podendo chegar até num dado aí de 1 para 25 mil, né, de título desse paciente, tá? Entretanto, a positividade não indica doença ativa. Então, ele pode ter a bactéria, né? Ele pode estar infectado, mas não doente, ok? Pode não estar apresentando mais a doença, né? Tá indo aí para um quadro de fase imune ou convalescência. Na macroaglutinação e no ELISA, eu já consigo dizer, né, que são esses dois testes aqui, eu já consigo dizer que a infecção ela é considerada recente, porque aqui eu estou identificando não apenas anticorpos, mas eu estou identificando anticorpo específico, né, do padrão IgM, tá? Que é um padrão de produção recente, tá? Ou que a gente chama de fase aguda, ok? Então, essa aqui seria uma amostra com 7 dias do início dos sintomas, né? Tanto no ELISA como na macroaglutinação, onde eu estou pesquisando o anticorpo IgM, ok? E esse teste aqui, em especial no ELISA, ele pode ser realizado até 1 ou 2 meses após a contaminação. Então, ele ainda se mantém, né, positivo durante um tempo. Então, esse seria o fluxograma, né, de um caso suspeito, como eu comentei com vocês. Eu vou fazer a ELISA ou a macroaglutinação. Se a amostra for antes do 7º dia dos sintomas e for reagente, eu confirmo o caso. Mas se ela for não reagente, eu espero, né, dar no mínimo 7 dias, colho uma nova amostra, né, e aqui pode ser sangue, pode ser urina, pode ser líquor, dependendo aí dos sinais clínicos, e aí eu vou repetir, né, vou repetir esse teste, tá?
Se a amostra foi coletada após 7 dias do início dos sintomas e der reagente, eu confirmo, mas se ela der não reagente, eu vou descartar o caso, né? Então, por isso que eu falei para vocês, o caso suspeito já entra em notificação, porque a gente está trabalhando aqui com uma zoonose, né, que pode causar surtos e até algumas pequenas epidemias, né? Então a gente precisa fazer a notificação, mas a gente só tem esse dado confirmado, né? Só tem esse dado incluído na epidemiologia quando é confirmado laboratorialmente. Bom, e aí o que eu vou fazer com esse paciente, né? Então eu vou fazer o tratamento. O tratamento é baseado no uso de antimicrobianos, né? Então a gente vai fazer uma antibiótico terapia específica para leptospirose, para bactérias gram-negativas, né, do tipo leptospira, ok? Então, na fase precoce, né, eu vou utilizar a doxiciclina ou até a amoxicilina. Essas bactérias não têm um perfil de resistência relevante, então, a princípio, a amoxicilina, ela funciona, tanto no adulto como na criança, certo? Até na criança é preferível utilizar a amoxicilina. E na fase tardia, aí eu já entro com algumas drogas um pouquinho mais residuais, né? Que ficam mais tempo no organismo, ou até que permanecem num nível plasmático mais elevado. No caso de crianças, eu posso usar a penicilina cristalina, e no caso de adultos é usada a penicilina G cristalina. Ainda pode ser utilizada a ampicilina, a ceftriaxona e a cefotaxima, que são drogas alternativas, né, para quem é alérgico ou para quem tem uma certa intolerância à penicilina, ok? Então, aí tanto no adulto como na criança, ok? Lembrando que algumas dessas drogas são bastante agressivas para o organismo, né? Em especial ali a penicilina G, cristalina e essas outras drogas aqui, elas são dadas intravenosas, né? Aqui embaixo está referindo a isso, tá? Então, elas vão ter um efeito mais sistêmico, né? Sintomas indesejáveis, tal, que podem, então, ser bastante importantes no caso de recuperação do paciente, né, ou de manutenção de sequelas. E para finalizar, a parte da Leptospira interrogans, então eu coloquei para vocês aqui um pouquinho sobre a prevenção e o controle. Nós não temos vacinas humanas para a leptospirose, mas os animais podem ser vacinados. Então, qualquer tipo de animal, né, de contato, seja ele doméstico ou silvestre, que é o que, né, que leva ao contato com pessoas, né, ou com outros animais, tanto de criação como os pets, né, eles podem receber a vacina contra a leptospirose, tá? E um dos principais também formas de controle recomendadas é o controle dos roedores, né? Então, todas as precauções para que esses roedores não se aproximem, né? Por exemplo, aqui nesse quadrinho ele fala, né? Manter a cozinha limpa, sem restos de alimentos. Então, são possibilidades aí de relativamente fáceis, né? Para se usar para evitar que os roedores se aproximem, então, né? Sacos de lixo fechados, longe do chão, né? Não deixar acumular lixo, certo? Entulhos, etc., que podem, então, atrair esses roedores para o ambiente e acabar, então, disseminando a bactéria, ok? Então, a leptospirose, né, ela traz aí algumas complicações, então é importante que a gente faça o controle adequado, enquanto não tem, né, uma vacina específica aí para doença, certo? Bom, agora a gente vai continuar falando sobre as rickétsias, né? As rickétsias são um grupo de bactérias, né, que são transmitidas por artrópodes, e aqui a gente tem
os carrapatos como os principais representantes, né? Mas vão ter também piolhos, pulgas, etc. E são bactérias que também vão causar doenças mais sistêmicas. Então, vamos falar um pouquinho das rickétsias. As rickétsias são parasitas intracelulares obrigatórios, então sempre a gente vai encontrar, como vocês viram ali na foto anterior, a bactéria dentro das células, né? Porque elas são bastante dependentes aí de um ambiente, né, específico para a sua proliferação, né? E dentro da célula, então, esse ambiente é mais propício. Todas as rickétsias são bastonetes gram-negativos aeróbicos, né? E podem ser classificados, então, dentro da família Rickettsia, em 3 gêneros inicialmente propostos: o gênero Rickettsia, o gênero Ehrlichia e o gênero Coxiella. Hoje, né, atualmente, esses gêneros eles foram divididos. O Rickettsia em Rickettsia e Orientia e o Ehrlichia em Ehrlichia e Anaplasma. Então, a gente tem mais 2 gêneros aí incluídos dentro dessa família, né? Então, o gênero Orientia e o gênero Anaplasma. Grande parte dessas bactérias, elas são mais comumente encontradas causando infecções em animais, né? Então, a gente tem lá as doenças do carrapato, dos cães, né? Dos bovinos, que são causadas, então, por essas bactérias, ok? Mas a gente vai ter outras, né, doenças relacionadas também com transmissão para o homem. Bom, todas as espécies são patogênicas, sendo que os reservatórios podem ser tanto animais como os artrópodes, né? Como eu havia comentado. A transmissão, então, pode ser feita por algumas espécies em especial, né? Alguns tipos de artrópodes em especial. Então, nós temos carrapatos, ácaros, piolhos e pulgas. E os humanos, então, acabam sendo hospedeiros acidentais, né? Porque acabam se contaminando com esses artrópodes e, consequentemente, fazendo, né? Gerando a transmissão, então, dessas bactérias. Eu coloquei como principal exemplo para gente o carrapato transmissor da febre maculosa, tá? A febre maculosa, nós vamos falar um pouquinho dela, ela é uma doença sistêmica, né? Que vai então causar várias alterações no organismo, principalmente do ponto de vista vascular, certo? E ela é transmitida por esse tipo de carrapato aqui que vocês estão vendo, tá, pessoal? Que é o Amblyomma sculptum, antigo Amblyomma cajanense. Então, desde 2014, né, houve uma mudança aí na nomenclatura. E ele é conhecido como carrapato estrela, certo? Então, esse carrapato ele é muito incidente aqui na região de Blumenau, né, no Vale do Itajaí, como uma maneira geral, mas outras regiões do país também albergam esse carrapato, e ele, então, é o transmissor da rickétsia, de uma das rickétsias que a gente vai falar, que é a Rickettsia rickettsii. Então, do lado esquerdo aqui da imagem, vocês veem o macho, e do lado direito, vocês estão vendo a fêmea, né? A fêmea normalmente é bem maior que o macho. Bom, todas elas, com exceção do tifo epidêmico, né, causado pela Rickettsia provazek, elas são zoonoses, tá? Aqui tem uma distribuição dos carrapatos no país, tá, pessoal? Então, vocês conseguem ter uma ideia, né, de quais regiões a gente tem uma incidência maior aí de febre maculosa, na maioria das vezes. São regiões onde a gente tem mais abundância de água, de rios, né, ou de cheias, tá? Quando a gente pega um dado de transmissão da febre maculosa, a gente também observa essas regiões, né? Então, é concomitante à proliferação desse carrapato no ambiente. Esse dado aqui mostra a transmissão desde 2008, né, até o mais recente que eu encontrei, que é 2016,
teoricamente houve uma queda, né, na incidência, né, na mortalidade, mas mesmo assim a gente continua tendo, né, bastante casos relacionados à doença e alguns casos também relacionados a óbitos, né, pela febre maculosa, tá? Então, no ano de 2015, foi um ano onde a gente teve um número de mortes bastante acentuado, né, em comparação ali com os dados mais recentes, mas nós tivemos anos que o número de casos foi menor, porém o número de mortes foi maior, então uma taxa, né, de mortalidade mais elevada, como foi em 2012 e 2013. Em Santa Catarina, né, o que a gente tem aí de epidemiologia? Então, a gente tem mais no extremo oeste do estado, né, número de casos confirmados, e na região mais litorânea, né, então a gente observa aqui uma incidência de até 17 casos confirmados, né, no ano de 2018, que é essa região amarelinha aqui, tá? Então, nós temos aqui 46 casos notificados, né, de febre maculosa que foram confirmados, 85 que foram descartados, né, e 3 que não conseguiu se fechar o diagnóstico, totalizando 134 casos, né, que foram então levantados como suspeita, né, que foram notificados para febre maculosa, tá? Então a incidência de confirmados acabou gerando um percentual de 34,3% do total de notificação, né? Então 1/3 das notificações elas acabam se confirmando. Esse dado aqui ele não é tão recente, tá, pessoal? Mas eu quis deixar porque a gente observa o mesmo perfil que nós falamos lá na leptospirose, né? Os meses do ano onde são mais quentes, janeiro, fevereiro, a partir de setembro, outubro, começam a ter mais chuvas e o carrapato então se prolifera, né? Então, os meses mais secos e frios, ele fica mais dormente, e aí a gente tem mais dados, né, de casos de febre maculosa na região. Esses dados aqui também são de Santa Catarina, mas eles englobam um período anterior, né, de 2008 a 2013. Para comprovar, então, o quanto a gente tem de febre maculosa aqui, eu trouxe para vocês um artigo que foi um caso que nós tivemos aqui no curso de biologia da FURB, né, de uma aluna que fazia o seu TCC com esses carrapatos e acabou se contaminando, né, acabou sendo atacada, então, né, por carrapatos. Aqui vocês veem a lesão inicial, né, essa lesão, essa vasculite que a gente observa ao redor, nessa foto A aconteceu com 12 dias após a picada, né? Aqui com 14 dias na letra B, né? 14 dias, e aqui com 23 dias ela já estava tendo, então, o retrocesso, né? Com o uso do tratamento, tá? Então, essa aluna, ela trabalhava com carrapato, ela se infectou e ela pegou a febre maculosa, né? Foi uma forma branda da febre maculosa, ela não teve sintomas muito graves, por sorte, mas comprovou, né? Publicou o trabalho, o relato de caso dela mesma, ela participou da publicação, foi feita a parte molecular também, né? Lá na faculdade de veterinária da USP, tá? Então foi feito o diagnóstico, né, do quadro dela, e eles acabaram confirmando, né? Desculpa, gente, da Unicamp, tá? Eles acabaram confirmando, então, o caso, né? E esse grupo de pesquisa, ele é coordenado por esse pesquisador aqui, o Marcelo Labruna, né? Que é da USP de São Paulo, tá?
Então, foi feito lá o diagnóstico. Bom, então como é que funcionam os sintomas, né, da febre maculosa? A febre maculosa, ela começa com uma lesão típica no local da picada do carrapato, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia do tamanho do carrapato, tá, gente? Essa é a forma de ninfa, né? E é uma forma extremamente pequena, extremamente difícil de visualizar, né? E muitas vezes é o que vai, então, causar a transmissão, tá? Esse tamanho aqui já é um tamanho maior, né, em especial do macho aqui, mas a gente observa que existe uma dificuldade, né, de visualizar essas formas aí do artrópode fazendo o seu repasto, né, na pele, tá? Então, começa com uma lesão localizada, uma vasculite localizada, como vocês estão vendo aqui, né, na nuca da pessoa, tá? Essa bactéria, ela vai, então, se espalhar pelo endotélio dos vasos e vai começar, então, a circular, né, a penetrar ali no tecido baseado nesse endotélio. Aí começam as erupções características com edema e hemorragia e essa bactéria, né, em contato com o sistema imune, começa a ser destruída e liberar o LPS, que é a sua endotoxina, causando então os quadros de febre e de petequia, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Essa aqui foi uma criança que foi contaminada e só se descobriu a doença quando ela começou a ter as petequias pelo corpo, né? Porque não se encontrou, não se percebeu essa vasculite localizada. Bom, uma vez que essa bactéria, ela penetra, então, nos vasos sanguíneos, no endotélio, né? Então, tanto faz ser a Rickettsia ricketts, que é a clássica da febre maculosa, mas aqui em Blumenau nós temos outras duas Rickettsias que também são causadoras de febre maculosa. Provavelmente aqui a aluna se infectou foi a Rickettsia parkeri, né? Que é uma espécie mais branda mesmo. Então, quando essa bactéria penetra no organismo, né, através da picada ali do carrapato, ela se insere dentro das células endoteliais e ela vai disseminando, né, vai proliferando, vai disseminando e vai rompendo essas células, né? Então, o rompimento acaba, então, causando aquelas manchas, né, aquelas petequias que vocês viram ali, tá? E é aqui começa a ocorrer, então, a liberação de citocinas, né, pelas células de defesa, o que vai causar o quadro inflamatório. Então, essas manifestações iniciais, elas são decorrentes da multiplicação da bactéria no endotélio e do extravasamento dos vasos, uma vez que as células são rompidas, né? Então, consequentemente, a gente tem o quadro hemorrágico, que, dependendo da intensidade, pode levar a um quadro de hipovolemia, então diminuição do volume sanguíneo dentro dos vasos, e, consequentemente, uma hipoproteinemia, né? Uma queda na quantidade de albumina dentro dos vasos, o que vai reduzir a perfusão sanguínea e gerar uma falência múltipla de órgãos. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce dessa infecção, né? Para que isso não chegue nesse ponto e o paciente não tenha uma evolução ruim, né, do seu quadro, um prognóstico ruim. Então, aqui mostrando a possibilidade, né, de transmissão da bactéria e o quanto que uma única fêmea pode disseminar, né, os seus ovos pelo ambiente, tá? Então, aqui uma única fêmea pode liberar até de 80 a 800 mil ovos numa única ovipostura, né? Então, um quadro, uma disseminação muito grande pelo organismo. Bom, então essa doença, ela é sintomática entre o segundo e o 14º dia após a infecção, né? Após a picada do carrapato, que normalmente é indolor. Começa-se então com um quadro de febre, calafrio, cefaleia e mialgia. E após essa vasculite localizada que eu mostrei para vocês, começa então o exantema em torno de 3 ou mais dias após a picada, tá?
começa numa forma macular de mancha e evolui para uma forma petequial, né? Que são aqueles pontos hemorrágicos que vocês viram. Normalmente inicia pelos membros e depois evolui para o tronco. Por que começa nos membros, tá, pessoal? Isso aqui é normal porque é normalmente o local onde há a picada, né? Então, braços, pernas, né? Locais do corpo que ficam mais desprotegidos, né, da roupa e tem mais acesso de contato com o carrapato. Então, inicialmente é o que se observa, que inicia nos troncos, nos membros e depois evolui para o tronco. E aí as complicações, né, baseado naquela questão de hipovolemia e hipoproteinemia, a gente começa a ter então sintomas gastrointestinais, insuficiência respiratória, insuficiência renal e acometimento do sistema nervoso central com um quadro de encefalite. O que a gente vê aqui nesse trabalho, né, recém-publicado em 2019, sobre a infecção no sistema nervoso central. Então, a bactéria, né, atravessando a barreira hematocefálica e chegando ali no sistema nervoso central, né, e acometendo aí algumas células de defesa, né, os astrócitos, e também as células endoteliais, ou melhor, as células de defesa migrando para esse tecido, né, e causando o processo inflamatório, tá? Então, esse trabalho, ele mostra, né, que realmente esse quadro, ele é favorecido quando há um diagnóstico tardio, né, da infecção e uma falha no tratamento, o que acaba levando a esse prognóstico ruim. Bom, como é que eu faço diagnóstico? Então, se eu estou falando de diagnóstico precoce, né, quanto mais cedo eu identificar, não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista laboratorial também, mais rápido eu vou fazer o tratamento, né? Então, eu posso fazer a cultura da bactéria, mas lembrando que como a bactéria ela é intracelular obrigatória, eu tenho que fazer uma cultura de tecido, né, gente? Ou ovo embrionado, tá? Não adianta fazer a cultura em agar, né? Porque a bactéria não vai crescer, tá? E essa cultura em tecido normalmente é feita em laboratório de referência. Então, a gente tem aquele laboratório que eu comentei com vocês, da USP de São Paulo, né? Que é o Laboratório de Medicina Veterinária, a Faculdade de Medicina Veterinária, e na Unicamp são laboratórios de referência, né? Além do LACEN, que nós temos para fazer o cultivo dessas bactérias, tá? Mas o LACEN, ele acaba encaminhando para esses laboratórios para fazer o cultivo. Então, acaba sendo um diagnóstico pouco utilizado, né? Justamente pela demora e pela dificuldade de se fazer, tá? O que a gente pode fazer? A microscopia por tintorial, né? Que seria por grã, mas a gente tem que fazer uma adaptação do grão utilizando, no lugar da fucsina, utilizando o Giemsa ou o Jimenez, onde a gente vai observar mais claramente a bactéria dentro das células, infectando as células, né? Ou ainda um quadro de um diagnóstico por histopatologia, tá? Ou imunohistoquímica, onde a gente observa a bactéria dentro das células epiteliais. Eu não sei se vocês conseguem perceber, isso daqui é um vaso sanguíneo, né? Então, a gente tem as paredes aqui da célula endotelial, né? E esses pontinhos vermelhos que vocês estão enxergando são as bactérias, tá? Então elas estão nas células endoteliais. Ou ainda podemos utilizar os anticorpos fluorescentes em amostras de biópsia, como vocês estão vendo aqui. Então, aonde está brilhando o verdinho é onde eu tenho a bactéria, né, dentro da célula, tá? Observem que ela normalmente está dentro da célula, no citoplasma celular. Além do diagnóstico direto, né, que seria o encontro da bactéria, a gente pode utilizar o diagnóstico sorológico. O sorológico, ele é feito através do teste de Weil-Felix, que é um teste de soroaglutinação, tá? Como vocês estão vendo aqui nesses tubos,
Quanto mais turvo, mais presença de aglutinados, né? Então, indicando positividade para aquela amostra. Ou o teste de microimunofluorescência, que é o MIF, onde a gente detecta a presença de anticorpos específicos contra proteínas na superfície da bactéria, né? Então, específicas ali para a Rickettsia, tá? E para que a gente possa fazer a identificação do gênero ou espécie específico, aí eu tenho que fazer a técnica molecular, né? Que eu coloquei aqui o kit para vocês conhecerem, que pode ser feita, então, em qualquer laboratório. Aí não precisa ser laboratório de referência. Na verdade, nem a sorologia e nem o diagnóstico molecular, né? Que são técnicas indiretas de diagnóstico, a gente precisa de um laboratório de referência, tá? Qualquer um desses laboratórios de diagnóstico padronizado, né, eles podem realizar as técnicas sorológicas ou moleculares. Bom, para fechar, eu coloquei para vocês, então, o fluxograma para diagnóstico de febre maculosa, né, da vigilância epidemiológica da DIV, tá? Então, no caso suspeito, a gente também vai ter uma notificação compulsória, né, para febre maculosa, tá? A gente vai passar, então, por um fluxo, né, gente, de identificação, tá? Onde o médico vai solicitar, então, os exames laboratoriais. Então, vai ser feito o diagnóstico sorológico, né? Se compatível com o quadro, a gente vai, então, confirmar a notificação e fazer o tratamento, tá? Evoluindo, né? Ou melhor, acompanhando a evolução, tá, gente? Para encerrar o caso, ou cura clínica ou óbito, ok? Além disso, fazer o inquérito epidemiológico sorológico, né? Se for o caso ali de uma região onde não há casos, para identificar se realmente esses casos são autóctones ou eles vêm de fora, né? E também fazer a investigação epidemiológica do carrapato, né? Então, para identificar os locais prováveis de infecção, que área que é, se é uma área rural, se é uma área silvestre, peridomiciliar, intradomiciliar, então toda a parte epidemiológica, né, associada a isso. Tanto a parte laboratorial como a parte epidemiológica, né, de rastreamento dos casos e de rastreamento dos carrapatos, o biólogo ele atua, né? Então é importante que vocês conheçam essas áreas aqui, porque qualquer área dessa vocês podem trabalhar, né? Não só para febre maculosa, mas para qualquer outra doença infecciosa. Bom, aí eu vou tratar meu paciente, né? A droga de escolha é a doxiciclina, tá? Podendo ainda ser utilizado as fluoroquinolonas ou o cloranfenicol, ok? Tanto no adulto como na criança, respeitando aí a dosagem de acordo com o peso, né? E aí, então, vai chegar num tratamento adequado, lembrando que quanto mais precoce, menos agressivo, menos distribuição da bactéria, menos complicações e, consequentemente, mais rápido o caso se encerra como cura clínica, né? E, finalizando, então, como é que a gente faz a prevenção e o controle? Nós não temos vacinas para as rickétsias, né? Para as ricketsioses. Então, a gente vai ter que controlar quem transmite. Seriam, então, os vetores, né? O uso de inseticidas, evitar áreas infectadas por carrapatos, usar roupas protetoras, remover imediatamente o carrapato quando identificado. Isso aqui é um dos grandes problemas, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga. Então, é difícil fazer essa remoção, essa identificação, mas é necessário fazer a inspeção, né? Então, sempre que for para uma trilha, para fazer uma caminhada, né, num parque, sempre fazer a inspeção, né, no retorno para esses carrapatos, tá? Isso daqui é uma ideia bem interessante que é preconizada, tá, gente? Preferir roupas claras e de mangas compridas, né? A roupa clara, ela facilita a visualização do carrapato, mesmo que ele esteja tentando, né,
se aderir à nossa pele, tá? E também, pelo fato de ser manga comprida, também dificulta essa adesão. Fazer o controle de carrapato em animais, né? Principalmente os animais de companhia, tá? Utilizando coleiras, shampoos, etc. No hábito, né, de saída de andar a cavalo, etc., fazer uso de calça comprida, bota de cano longo, né, para que não facilite a entrada de nenhum carrapato, porque esses animais podem ter o carrapato, né, e podem transmitir, tá? E quando identificar o carrapato na pele, retirar ele com uma pinça ou um cotonete, tá, gente? E não tentar matar ele com a unha, porque vocês vão espalhar a bactéria que ele possui, né? A gente tem a mania de, se encontra um carrapato ou algum bichinho, a gente espremer, né? Mas esse não é o ideal, tá? Porque a bactéria ela pode permanecer ali e se tiver alguma microlesão, ela pode penetrar, tá? Então é importante que não se faça esse tipo de procedimento. Eu achei interessante colocar aqui para vocês, porque muitos de vocês costumam ou fazer trilha, né? Ou ir a campo para alguma atividade da faculdade, etc. E podem acabar se contaminando, né? Que foi o caso que aconteceu com a nossa ex-aluna da biologia. Graças a Deus está bem hoje, né? Sem problemas nenhum. Aqui fala um pouquinho da sazonalidade, a gente já comentou, né? Então não precisa reforçar. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui é que em Blumenau a gente tem uma região, um bairro em especial, que ele tem uma incidência por habitante muito elevada do carrapato, tá? Então é um bairro que tem poucos habitantes, né? Pela extensão, mas que tem muitos carrapatos, que é a Itopavazinha e é a região das Itopavas, tá, gente? Agora eu não me lembro exatamente ali, mas é aquela região da Itopavazinha, Itopava Central, né? Ali tem uma área de reserva, né? Natural ali, de mata, e ali tem uma região muito infestada de carrapato, tá? Teve vários pesquisadores que já vieram para Blumenau, né, para inspecionar essa área e realmente eles perceberam que a incidência de carrapatos nessa região é muito grande, tá? Então a gente tem aí uma área muito endêmica, né, aqui na cidade desses carrapatos. Então a importância de se fazer, né, de se tomar os devidos cuidados para evitar transmissão da febre maculosa, ok? Então, encerramos essa parte, né, das infecções por espiroquetas e rickettsia. Até mais, pessoal!